Começa agora o programa A Voz do Trabalhador, uma iniciativa do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. Todos os domingos, às 8h45 da manhã, estamos aqui para um bate-papo sobre temas que interessam a classe trabalhadora. Meu nome é Ana Cristina e estou com Hélia Gonçalves, que é presidente do sindicato. E hoje o nosso tema é pejotização, né, Hélia? Um tema que está dando o que falar, né? Olá, Ana, muito bom dia a todos. De fato, essa nova modalidade de trabalho, que será julgada pelo Supremo Tribunal Federal, se aprovada, vai prejudicar e muitos trabalhadores, e é o tema do nosso programa de hoje. Vamos ver um breve vídeo que explica um pouco dessa modalidade de contratação no Brasil. O Supremo Tribunal Federal deve decidir ainda em 2026 sobre a legalidade da pejotização, modelo em que os trabalhadores são contratados como pessoa jurídica. Empresas apresentam essa prática como uma solução moderna. Sindicatos e especialistas denunciam a pejotização como fraude trabalhista. Segundo o Ministério do Trabalho, 56% das pejotizações envolveram trabalhadores que ganham até R$ 2.000 por mês. A prática se espalhou em setores de baixa renda, como comércio, telemarketing, construção civil e restaurantes. Os impactos dessa modalidade de contratação é o tema do programa A Voz do Trabalhador. Weller, o sindicato criou um canal de denúncia sobre fraudes através da pejotização. Por que vocês criaram isso? E quando se fala em pejotização, do que a gente exatamente está falando, do que se trata? Olha, Ana, nós criamos este canal e nós lançamos uma campanha Pejotização é fraude, trabalhador não é empresa. Porque nós identificamos nas fábricas metalúrgicas trabalhadores PJ. E nós temos a nossa convenção coletiva de trabalho que proíbe a terceirização, por exemplo, por mais que é lei. Agora, esse tema da pejotização, ele segue como uma polêmica no judiciário. Muitos empresários estão dizendo, olha, vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal se isso é legal ou não. E neste caso, se tem a convenção coletiva, vocês protegem aqueles trabalhadores que são CLT. E aí, nesse sentido, eu posso fazer a contratação nessa modalidade se a Suprema Corte ela aprovar. É importante a gente seguir com esta campanha, porque se a pejotização for aprovada, significa rasgar a carteira de trabalho no nosso país. E por que é fraude? O que os empresários eles estão fazendo? Porque vamos lá, existe a prestação de serviço? Existe. Aquele cara, por exemplo, que quer trabalhar como eletricista. E aí ele sai para fazer o seu trampo na hora que ele quer. Ele vai ali e faz um orçamento e cobra X ou cobra Y. Isso sempre teve. Agora, o que está acontecendo nas fábricas, no supermercado, no restaurante, é que os trabalhadores que são esses PJs, eles estão lá dentro do mesmo ambiente de trabalho, igual os demais trabalhadores que são CLT, e, por exemplo, aquele trabalhador que é CLT, ele tem os benefícios da empresa, o plano de saúde, o vale alimentação, plano odontológico, por exemplo. O PJ, ele não tem nada disso. O trabalhador, se ultrapassa a sua jornada de trabalho normal, ele recebe a hora extraordinária. No caso, o PJ, ele combina um valor por mês, ele emite a nota, o empresário paga, mas ele está ali sujeito às demais condições igual todos os trabalhadores que tem ali, que são os trabalhadores CLT. Por isso que é fraude, o trabalhador não é empresa. Então, Hélia, porque, como você fala, né? Então, a pejotização, ela foi criada, digamos assim, com um objetivo, com uma cara, mas o que se tem se visto é essa fraude. Dados do Ministério do Trabalho e do IBGE apontam que a maioria dos trabalhadores que se pejotizaram ganham em torno de R$ 2.000. É O isso. que você acha disso? 56% dos trabalhadores pejotizados ganham até R$ 2.000 por mês e apenas 37% que ganha pouco mais do que R$ 5.000. Isso é uma realidade e é importante quando a gente debate este tema sobre a pejotização,
a gente debater que, com a reforma trabalhista, se criou a discussão de que o trabalhador sozinho ele consegue negociar com o seu patrão, que ele não necessita de ter o sindicato, e esse é um debate que hoje ele é colocado na cabeça das pessoas. E o que mostra aí esses dados de que 56% ganham até R$ 2.000 por mês, isso é o reflexo do quê? Que os grandes empresários, especialmente neste sistema capitalista, ele se utiliza, e por causa das reformas que tiveram no nosso país, de terceirização, e agora se a pejotização for aprovada, os empresários vão se utilizar desta modalidade para aumentarem os seus lucros e precarizarem ainda mais as condições dos trabalhadores. Weller, o governo, o próprio governo, ele aponta prejuízos com essas fraudes, né? Tanto para a Previdência quanto para o FGTS. Quer dizer, isso mostra que os trabalhadores, digamos assim, eles perdem duas vezes, é isso? Olha, o nosso sindicato, além desta campanha que nós lançamos, e nós chamamos você que não é metalúrgico, se no local que você trabalha é este ambiente de pejotização, que chegue junto com a gente, porque o Sindicato dos Metalúrgicos não é apenas para defender os metalúrgicos, que é a nossa prioridade, mas a defesa de toda a classe trabalhadora. Nós participamos da audiência pública que teve no Supremo Tribunal Federal no ano passado, que debateu este tema com a nossa posição, divulgamos bastante isso, e nós fizemos também um protesto na Faculdade de Direito de São Paulo, quando o então Barroso, que era o presidente do Supremo Tribunal Federal, estava lá concedendo uma palestra, e na sequência deste protesto, ele se reuniu conosco, eu estava nesta reunião, e nós apresentamos um dossiê não só para o Barroso, mas para todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, colocando alguns exemplos aqui da nossa categoria. Agora, nesta audiência, teve representantes do governo se posicionando contra a pejotização com este argumento, que o trabalhador não tendo ali a sua contribuição mensal para o INSS e também para o fundo de garantia, isso significa diminuir a arrecadação do Estado. Então, de fato, isso é também uma preocupação importante, porque o INSS não é apenas a aposentadoria, é a previdência social de uma forma geral, e também o fundo de garantia, o dinheiro do fundo de garantia, não que eu concorde com isso, o governo ele utiliza, por exemplo, para fazer financiamento de moradias, entre outras coisas. Então, o Estado vai deixar de arrecadar com isso também, e de fato, isso pode ser um problema, porque o Estado, quando ele arrecada menos, o que ele faz? Ele tira da classe trabalhadora e ele tira do povo pobre. Sempre quem paga a conta somos nós da classe de baixo. Bom, vamos continuar esse bate-papo daqui a pouquinho, mas vamos dar uma pausa e voltamos daqui a pouco. Em 2026, o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região completa 70 anos. São 7 décadas liderando mobilizações, greves históricas e campanhas memoráveis. E com o passar dos anos, testemunhamos a consolidação de uma atuação firme e combativa, sempre na defesa dos direitos da classe trabalhadora. Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. 70 anos de história. Voltamos com o programa Voz do Trabalhador e o tema de hoje é a pejotização. Welly, então, continuando, essa modalidade de contratação, ela afeta a organização da classe trabalhadora? Afeta totalmente. Vamos supor em uma fábrica que você tem 100 trabalhadores, e aí desses 15 são PJ. E aí os trabalhadores decidem entrar de greve para reivindicar melhores salários.
esses trabalhadores que são os PJs, não sendo CLT, teoricamente não seriam representados pelo sindicato. Como que ficaria a organização desses trabalhadores? Porque o cara que é PJ, ele tem que abrir uma MEI, microempreendedor individual. Neste caso, ele é patrão ou ele é trabalhador? Essa é a questão colocada, então, de fato, atrapalha aí muito a organização da classe trabalhadora e, como eu disse no bloco anterior, isso foi vendido com a reforma trabalhista. Eu acho que tem uma mudança significativa em relação a isso. A gente viu pesquisas que foram realizadas no ano passado, onde 70% dos trabalhadores falam que a ferramenta de luta de organização coletiva da classe trabalhadora são os sindicatos. Então, aquele pensamento de que o trabalhador sozinho pode negociar sem ter a necessidade de ser parte da organização coletiva de uma categoria junto com o sindicato, eu acho que isso já ficou para trás. E por que que está sendo debatido este tema, que é chamado tema 1379? Porque muitos trabalhadores nesta modalidade PJ ingressaram com ação trabalhista na Justiça do Trabalho, dizendo que aquela pejotização era uma fraude porque ele estava em um ambiente de trabalho junto com os demais trabalhadores que são CLT. Então, a classe trabalhadora, de uma forma geral, não está aceitando isso não, Ana. Inclusive, tem pesquisas que falam que os trabalhadores querem a CLT, defendem, querem os direitos, né? Querem a garantia de direitos. Weller, nesse julgamento em curso no STF, qual é o risco concreto para os trabalhadores? Olha, Ana, vale dizer também que agora, no mês de fevereiro de 2026, a Procuradoria-Geral da República deu o parecer favorável à pejotização do jeito que está, que é um pedido dos patrões. O ministro Gilmar Mendes, ele suspendeu todas as ações que estavam em curso em relação a este tema, porque quem estava ingressando com as ações na Justiça do Trabalho estava dando causa ganha para os trabalhadores. E aí os empresários que recorreram ao Supremo Tribunal Federal. E aí o Supremo Tribunal Federal vai julgar e o que o Supremo decidir é o que vai valer. E outra questão colocada neste tema é que o pedido dos empresários é que, se tem denúncia de fraude, que seja julgado pela Justiça Comum, pela Justiça Civil. Nós achamos que, se isso acontecer, aí acaba com a Justiça de Trabalho no nosso país. Não que a Justiça do Trabalho ela seja perfeita. A Justiça, de uma forma geral, não são para atender os interesses dos trabalhadores. Agora, o caso de pejotização, se tem uma denúncia de um trabalhador em relação a este tema, tem que ser julgado. A competência, ela tem que ser da Justiça do Trabalho e não da Justiça Comum. Então, a gente luta contra a pejotização de uma forma geral, agora que esses casos seja competência da Justiça do Trabalho fazer este julgamento. E eu faço um chamado, você que está aqui assistindo este programa, a gente falou do canal de denúncia do Sindicato dos Metalúrgicos, agora nós chamamos a classe trabalhadora de uma forma geral porque não dá mais para perder direitos. Foi a reforma trabalhista, foi a terceirização, foi a reforma da Previdência, agora pejotização significa jogar na lata do lixo os direitos históricos que foram muitas lutas para que os trabalhadores tivessem e rasgar a carteira de trabalho no nosso país. Então, nós precisamos barrar a pejotização. Bom, Hélio, o sindicato, pelo jeito, vai ficar de olho, está chamando a mobilização para impedir qualquer retrocesso, mas hoje o programa A Voz do Trabalhador encerra por aqui. Voltamos no próximo domingo para mais um bate-papo sobre temas que interessam a classe trabalhadora. Esperamos todos vocês.